Primeiro livro dos Reis, abra comigo, capítulo 18, versículo 19. Obrigado, meu amigo pastor Marquinhos Menezes, obrigado, irmã Lilian, casal querido, bom revê-los, vamos ver as coisas que Deus tem feito na vida de vocês e nessa casa, crendo que Deus fará ainda mais, porque Ele é maravilhoso. Bom rever o pessoal do No Santuário, não ouvi, mas vi, né? Mas eles vão dar uma palhinha no final, né? Vão dar uma palhinha no final. Vão dar uma palhinha no final. Eu enxugo aqui 3 minutos meu para vocês. Eu preciso ouvir vocês cantarem hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Está escrito: agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Experimente dizer isso você também no 3, 1, 2 e 3. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Avivamento é isso. Este é um texto clássico do Antigo Testamento para falar de avivamento. Nós estamos aqui diante de um dos maiores avivamentos de toda a história bíblica, não só do Antigo Testamento, mas de toda a história bíblica. Porque avivamento é simplesmente exatamente este movimento de trazer de volta, esse movimento de direcionar ou redirecionar pessoas a um lugar onde elas já estiveram e não estão mais. É tornar a aquecer, tornar a dar vida, vivacidade, cor espiritual. Isso é avivamento. E por que estamos aqui diante de um dos maiores avivamentos bíblicos? Porque estes dias eram dias muito difíceis, aonde o povo de Israel havia se corrompido muito e se contaminado com a introdução de alguns deuses de outras culturas pagãs, estrangeiras. Essa história toda, ela começou quando o rei de Israel, ele se casou com uma mulher chamada Acabe, uma mulher chamada Jezabel. Acabe era o nome do rei. Jezabel, ela era de Tiro e Sidom, um lugar pagão, um lugar estrangeiro. E quando ela veio para morar em Israel, ela trouxe na bagagem seus deuses, em particular Baal. Então, o casamento de Acabe com Jezabel acabou por ser o responsável pela introdução deste Deus que foi tão popular e tão destrutivo dentro da história de Israel. Esse Deus tinha como uma particularidade prometer aos seus devotos fertilidade nas colheitas. Então você pensa, um povo cuja atividade econômica baseia-se na agricultura,
Se você tem um Deus que tem consigo a promessa de liberar bênçãos de fertilidade agrícola, então isso é um assédio muito grande, muito grande. É claro que isso abre uma porta para um alerta nosso, né? Quando Jesus, por exemplo, estava no deserto, há 40 dias em jejum, o que Satanás chegou apresentando para o Senhor, senão uma tentação que envolvia comida, que era exatamente a sua necessidade mais latente. O povo de Israel, nesse contexto que estou lhe apresentando, precisava de cultivar seu agronegócio. E o Deus Baal prometia exatamente isso. Então, os grandes assédios da nossa vida para nos roubarem do altar da adoração a Deus, eles sempre são conversas muito harmoniosas com as nossas necessidades. Não é oferecer água para quem precisa de pão, não é oferecer pão para quem precisa de água. A conversa, ela é sempre alinhada. É oferecer aquilo que a demanda mais grita dentro de cada um de nós. Está claro isso para você? Muito bem. Então o povo de Israel está desviado do Senhor. Quando nós lemos juntos aqui no finalzinho, essa expressão de adoração, que é o ponto alto da história, aonde o povo canta, entoa, só o Senhor é Deus. Por que esse momento ele é tão emblemático? Ele é muito emblemático porque ele é o símbolo do avivamento. Ele é a síntese do avivamento, porque foi exatamente isso aqui que tinha sumido. Exatamente isso aqui que tinha desaparecido. Pastor, peraí, o senhor está dizendo que tinha desaparecido essa frase? Não, mais do que isso. Pastor, eu já ouvi dizer que era uma música. Então, o senhor está querendo dizer que desapareceu a música? Mais do que isso. Por que é bom você entender que é mais do que isso? Porque é relativamente comum que frases desapareçam com o tempo, sim ou não? É relativamente comum que músicas também desapareçam com o tempo, sim ou não? Nós cantamos músicas hoje que não cantávamos músicas há 10 anos atrás que não cantamos hoje. Frases mudam, músicas mudam, frases somem, músicas somem. O problema não foi a música ter sumido e nem a frase ter sumido. O que desapareceu em Israel foi a cultura, a consciência da devoção. Dizer só o Senhor é Deus não é uma questão de uma música, não é uma questão de uma frase, é uma questão de uma consciência devocional. Repita comigo, consciência devocional. Pastor, por que o senhor está usando essa expressão? Porque ela é muito importante. Porque é a sua consciência que te norteia, te orienta. É a sua consciência que faz seus crivos, constrói seu conjunto de valores. Então, quando você perde a consciência devocional, você perde o roteiro do altar, você perde o caminho do altar, você perde o endereço do altar, você perde a prioridade do altar. Quando você perde a consciência devocional, você está desorientado no mundo espiritual, que tem muitos altares, muitos deuses, e você vai ser conduzido para onde a fome que você tem te chamar. Se te promete chuva e você precisa de chuva, você vai para quem te promete chuva. Se te promete dinheiro e você precisa de dinheiro, você vai para quem te promete dinheiro. Se promete saúde e você precisa de saúde, então você vai vivendo na lei da oferta e da procura. Mas a adoração não é lei de oferta e procura. A adoração não é oferta e demanda. A adoração é consciência da existência de um único Deus.
Então levante as suas mãos agora com mais propriedade e diga comigo: só o Senhor é Deus. Para fazer chover, para fazer sol brilhar, para noite estrelada, para céu claro, para dia chuvoso, para segunda, para terça, para quarta, para porta fechada, para porta aberta, para dias de doença, para dias de saúde. Eu não estou à procura de deuses sob demanda. Eu já achei um só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, qual é a nossa responsabilidade? Despertar canções na sociedade brasileira? Não prioritariamente. Qual a nossa prioridade? Despertar jargões na sociedade brasileira? Não necessariamente. Nossa prioridade é despertar consciências devocionais. Porque você sabe muito bem que há quem cante músicas gospel sem o mínimo de consciência devocional. E não se engane, não fica chateado, mas não se engane. Mas em 98% dos casos, onde um artista secular grava uma musiquinha, bota no YouTube, tocando um violão ou piano e cantando um hino de crente, na maioria das vezes aquilo para ele é só uma música bonita. Aí a gente vai bobinho, eu não sei se é coisa de bobinho, eu não sei, eu estou em dúvida exatamente, né? Aí o povo festeja, aí o cara que o cantor gospel canta a música vai e reposta, é uma alegria só. Quando na verdade, eu estou falando 98 para não ser injusto, em 98% dos casos é só uma questão de diversidade musical. Ele canta o gospel tal qual cantaria qualquer outra coisa. Porque o artista gosta de diversidade musical, diversidade artística, diversidade na sua expressão. Então não é essa a nossa busca. A busca é despertar consciência devocional. A nossa busca também não é influenciar pessoas com jargões. Tem um monte de ímpio hoje que fala jargão de crente, clama até o sangue. Fala o nome de Jesus como se fora qualquer coisa. Pastor, mas o nome de Jesus tem poder. Peraí, isso não é misticismo não, meu irmão. Se acha que alguém pegar a Bíblia, abrir no Salmo 91, colocar uma vela do lado, um copo de cachaça do outro e vai ficar com a casa protegida? Porque está com a Bíblia aberta no Salmo 91? Isso é misticismo. É consciência. Eu tenho consciência que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela funciona na minha vida. Eu não tenho, então é um livro qualquer como outro. Ok, vamos evoluir nesse sentido? Não é místico, não pode ser misticismo. Pastor, mas o nome de Jesus tem poder. Mas na vida de quem? De quem tem consciência que Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus? Não é na boca de qualquer pessoa que diz o nome dEle, como diz o nome de qualquer santo, que diz o nome de qualquer um das tantas divindades que Ele chama e que Ele conhece, na pluralidade da sua devoção. Quem ainda está aí, diga alguma coisa. Então pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: é consciência devocional. O papel da igreja é despertar consciência devocional. Porque hoje você entra na internet, tem ímpio chacoalhando de língua estranha, tripudiando, falando em língua estranha. Não é isso não. É consciência de que só existe um único Deus. E existe um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, seu Filho, e um único Espírito, o Santo da promessa. Aleluia. Glória a Deus. E é no meio de todo esse contexto, então, o Senhor desperta o ministério de um homem chamado Elias. Elias, ele sai do interior, de um lugar chamado Tisbe, e ele chega na capital Samaria com uma palavra de Deus. Não vai chover, Deus vai fechar o céu, só abre de novo segundo a minha palavra. Porque já que vocês acreditam que Baal é quem dá para vocês o que vocês têm, então Deus vai fechar a torneira lá em cima, para vocês de um jeito ou de outro entender que o governo é dele, que quem manda é ele, e que ele é o Deus de vocês. Vocês podiam ter aprendido do jeito fácil, não quiseram, vão aprender do jeito difícil. Um amém lá no canto, um aleluia lá no final. Porque escassez é pedagógica. O fechar da torneira é pedagógico.
Deus usou isso muitas vezes. E não pense que ele parou de usar. Então vamos lá, eu vou atingir vocês exatamente no ponto onde vocês mais estão falhando. Vocês pensam que é ele que faz o Baal? Vão descobrir que não é, sou eu. Acharam que era ele que tinha aberto a torneira? Então agora quando eu fechar, vocês vão descobrir que a torneira é minha. Aí fica aquela confusão, fica um tempão, escassez, ninguém tem água, uma confusão terrível, o povo começando a já ficar balançando, um negócio é estranho, que não era como a gente pensava não. Até que o Senhor autoriza Elias, ele volta, passou um tempo meio que refugiado, e o Senhor disse para ele, volta que agora chegou a hora de eu revelar meu poder, minha glória, minha vontade de trazer os corações para mim de volta. Aí Elias entra em Samaria de volta, o rei procurando ele por todo canto, não achava. A Bíblia diz que Acabe procurou ele em reinados estrangeiros, procurava ele nos palácios, batia na porta dos reis das nações vizinhas, para poder querer saber se eles não tinham dado asilo político para o fugitivo Elias. Mas Elias não estava guardado por nenhum rei, ele estava guardado na casa de uma viúva. O asilo político que Deus deu para Elias não foi com nenhum rei, foi na casa de uma viúva. E aí quando ele voltou, ele disse assim, rei, seguinte, reúne o povo, reúna o povo no Carmelo, chame os profetas de Baal que comem da mesa de Jezabel, chame eles, chame os de Azerá, chame os de Baal, chama todo mundo, eu quero encontrar com eles no Monte Carmelo. Agora preste atenção, você reparou que Elias não fez essa convocação? Ele pediu a Acabe, rei, para que fizesse essa convocação. Pergunte por quê? Porque essa era uma mobilização social. E Elias não se viu em condições de fazer uma mobilização social, chamar as pessoas, reuni-las num determinado lugar. Isso é mobilização social. Pastor, mas o camarada não tinha poder? Tinha e não era pouco não. Mas ele não tinha unção de Deus? Tinha e não era pouco. Mas você precisa entender que no assunto autoridade, qual é o assunto que eu falei? Existem níveis e existem tipos. Autoridade é um termo muito amplo, tem muitas camadas. Nas camadas da autoridade você vai encontrar duas coisas importantes: nível e tipo. Elias tinha muita autoridade, mas na camada do tipo da autoridade, ele discerniu que ele não tinha autoridade de convocação social, de convocação política. Então ele chamou o homem que tinha essa autoridade, o rei, e disse assim, bota todo mundo no lugar que eu estou te pedindo, leve eles para o Horebe, para o Carmelo. Só que tem um detalhe, quando chegou no Carmelo, o homem que não tinha autoridade de convocação social, a gente descobriu que ele tinha autoridade de invocação celestial. Acorda a pessoa que está do teu lado, acorda ele e diga assim, não se preocupa se você não tiver autoridade de convocação social. Diga, de repente você fez um grupo de WhatsApp, fala para ele, no outro dia saiu a metade das pessoas, mas o importante para um crente é ele ter poder de invocação celestial. Você pode até não conseguir colocar as pessoas no lugar que você quer, mas você pode trazer o céu para onde estão as pessoas. Alguém ainda está por aí, pelo amor de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Elias está dizendo assim, faz a política que eu faço o profético. Leva as pessoas para onde eu estou te pedindo, e eu levo o céu para lá. Bote todo mundo onde eu estou te pedindo, e eu chamo Deus para lá. Elias entendeu o seguinte, se eu bater na porta de todo mundo, eles não vão. Se Acabe chamar, eles vão. Agora, com todo mundo lá em cima, se Acabe chamar, Deus não vem. Mas se eu chamar, Deus desce na hora. Aleluia! Está todo mundo lá. Aí diz a Bíblia desse jeito, que Elias vai fazer duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas?
Primeira, ele se chegou. Segunda, a todo o povo. Primeira, se chegou. Segunda, a todo o povo. Tem 2 segredos aqui. Isso é mensagem de avivamento. Nós queremos conquistar a cidade, sim ou não? 5 pessoas. Nós queremos conquistar a cidade, sim ou não? Então olha o segredo de Elias. Se chegou. Aproximação. Primeiro detalhe, aproximação não é contaminação. Aproximação não é concordância. Aproximação não é condescendência. Jesus se aproximou de muita gente, mas não concordou com muitas delas. Cuidado com esse discurso é muito perigoso. Mas Jesus comeu na mesa dos publicanos e pecadores, mas largou o aço em todos eles. Mas Jesus andou com as prostitutas, só quando encontrou pela primeira vez, depois ela largaram a prostituição e viraram crente. A aproximação é uma coisa, a condescendência é outra. A aproximação é para que o indivíduo perceba que a unção que você tem não é uma unção sectarista. Você tem uma unção, mas não se julga superior. Então você se aproxima, e logo ao se aproximar, começa o processo de influenciá-la pelo poder que opera em você. Aí é diferente. Então Elias se aproximou, todo mundo desviado, e o profeta foi lá, nos caras, desviado, o profeta foi lá. Se chegou. Segundo aspecto, a todo o povo. Havia 12 tribos representadas ali. Quantas tribos? 12. Muito fraco. Quantas tribos? 12. As 12 tribos de Israel tinham várias distinções. Elas habitavam em espaços geográficos diferentes dentro do território de Israel. Elas tinham atividades econômicas um pouco diferentes. Elas tinham capacidade de guerra, poder bélico diferente. Elas tinham um contingente diferente. Elas tinham habilidades especiais. Elas eram diferentes em quase tudo. Só que quando Elias foi se chegar, ele se chegou a todos. Embora havia 12 tribos ali representadas, ele não escolheu 1, 2, 3 ou 4 para quem ele achava que talvez tivesse maior potencial de se converter, para quem ele achava que de repente aceitariam melhor a mensagem, ou para quem ele achava que o ministério dele conversava com maior facilidade, comunicava-se com maior facilidade. Não, ele entendeu que ele tinha uma palavra para 12 tribos. Não são 12 palavras para 12 tribos, é uma palavra para 12 tribos. Pastor, não entendi, vai entender agora. Não importa qual é a tribo, não importa qual é o perfil, não importa qual é a classe social, não importa qual é o nível cultural, só existe uma palavra para todas as tribos. Se nós quisermos customizar a palavra para cada tribo, nós vamos trair a palavra. Todo processo de adaptação e customização é um processo de traição. Se eu quiser adaptar a palavra, eu traí a palavra. Se eu quiser customizar a palavra, eu traí a palavra. Não, pastor, você está falando isso, mas é porque tem um pessoal que eles são de um nicho mais assim, palavra neles. Não é que tem um pessoal que eles têm uma cultura, palavra neles. Não é porque é uma família que é palavra para eles também. Não cabe a nenhum de nós aqui determinar arranjos na mensagem, arranjos na palavra, que se adequem àquilo que a gente pensa que vai ser melhor aceito pela tribo A, pela tribo B, pela tribo C. Não, Elias tinha uma palavra só para 12 tribos. Uma palavra só. Eu estou pregando para uma igreja que tem uma palavra só, que prega uma palavra só, uma doutrina só, um avivamento só, um espírito só, uma graça só, uma salvação só, e vem sendo assim desde sempre, está dando certo. Então nós não precisamos embarcar numa igreja sob medida. O conceito da igreja sob medida
é um conceito desgraçadamente pós-moderno. A mensagem do Evangelho precisa continuar sendo uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Quem diz glória a Deus aí que eu quero ver? 12 tribos, chegando-se, falando a todas elas. E agora chegou a hora. Avisa o seu vizinho aí, chegou a hora. Chegou a hora que Elias vai abrir a boca. Penso que ele se preparou, eu me prepararia. Porque o que ele vai falar é muito forte. É muito poderoso. Eu me prepararia. Eu encheria o pulmão e diria o que ele disse. Ele olhou para todos eles e falou assim: se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Mensagem boa, hein? Muito boa. Quem gostou da mensagem? Mas está escrito na Bíblia: e o povo não lhe respondeu nada. Agora vão começar a se comprovar algumas coisas sobre Elias. Que tipo de profeta ele é? Que tipo de ministro do avivamento ele é? Porque você não é um bom pregador quando você formula a mensagem. Você é um bom pregador quando você lida com o silêncio da reação. Porque enquanto você fala e é alimentado pela empolgação do ouvinte, você não demonstra tanta qualidade. A qualidade do pregador está quando ele expõe a mensagem e o resultado que ele esperava simplesmente não vem. Só vem aquele barulhinho de grilo. Cri, cri, cri. Só que é na hora que a resposta não vem. Pastor, mas eu não sou pregador, eu estou vindo no culto errado. Não. Na hora que a resposta não vem para aquilo que você formulou, aquilo pelo qual você trabalhou, aquilo pelo qual você se preparou, aquilo para o qual você estudou, e você foi de uma maneira empolgada e colocou aquilo de um jeito tão veemente, tão imponente, que você julgava, que você tinha certeza que aquilo ia dar um resultado imediato, ia ser uma maravilha, só que de repente silêncio. O silêncio na resposta vai provar o nível de comprometimento que você tem com a tarefa. Prega para o teu vizinho: o silêncio na resposta, a demora no resultado é que vai provar o comprometimento que você tem com essa tarefa. É o tempo que eu tenho condições de esperar o resultado aparecer, é o tempo que eu tenho condições de esperar a semente brotar, é o tempo que eu tenho condições de esperar o grito ecoar e dar resultado. É isso que vai demonstrar meu nível de comprometimento. Alguns arrumam a mochila, desfazem a barraca, descem do monte e dizem: Senhor, o Senhor me enganou, todo mundo foi lá e eu passei vergonha. Não, o silêncio não é a sua vergonha, o silêncio é um processo. A resposta não veio, o resultado não apareceu, as reações ainda não surgiram. Continue. Porque agora, Elias, agora você tem duas opções. Ou você desiste das pessoas porque elas não te responderam como você queria, ou você reformula tudo e continua tentando despertá-las a resposta que você quer. Quando Elias colocou a coisa e o povo não lhe respondeu nada, eu estou falando silêncio, irmão. É hora que é melhor alguém da plateia apontar e falar alguma coisa, retrucar, querer discutir, brigar, do que ficar em silêncio. O silêncio é que machuca o pregador. O silêncio é que machuca aquela pessoa que se preparou tanto para começar uma coisa e parece que não se movimentou absolutamente nada, não tem resultado nenhum, não está acontecendo nada. Tem hora que a gente até queria uma luta. Ou seja, eu preferia estar numa luta, porque esse silêncio está me dando uma agonia tão grande. Eu preferia que alguém estivesse se levantando contra mim, para eu ter alguém pelo menos para lutar. Porque essa sensação de vazio, essa sensação que não está acontecendo nada,
essa sensação que nada está se movendo é que corrói a gente e faz com que a gente tenha vontade de desistir. Mas em nome de Jesus, nessa noite de avivamento, o Senhor nos reuniu aqui para dizer: se um silêncio andou desanimando você, é você que precisa rever a coisa toda. Silêncio não vai te parar, respostas que não vieram não vão te parar. Eu não vim pregar para desistentes, eu vim pregar para quem vai continuar até que a resposta venha. Oh, aleluia! Ah, não! Não! Pergunte para mim: o que Elias fez quando a resposta não veio? Ele começou a olhar ao redor e logo identificou uma coisa: o altar estava em ruínas. Repare, o conserto do altar aconteceu após o silêncio das pessoas. O conserto do altar só aconteceu porque o povo não respondeu nada. Escute, se na hora que Elias disse, se Deus é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu, se todo mundo ou grande parte tivesse dito, ok Elias, estamos com Deus de novo, o altar ia continuar quebrado. Então o silêncio, a falta do resultado é a sua oportunidade de olhar o que você tem para melhorar no seu ambiente. Pastor, vamos lá, se o povo tivesse respondido na hora que Elias queria, o que teria acontecido? Não, eu vou te dizer o que não teria acontecido. O altar não teria sido reparado, fogo de Deus não ia descer, e uma das maiores manifestações espirituais do Antigo Testamento não iriam ter acontecido. Por quê? Porque respostas que vêm cedo demais acabam impedindo grandes acontecimentos. Pare de reclamar porque o resultado que você esperava não veio. Porque é justamente pelo resultado não ter vindo que coisas vão começar a acontecer. Oxe, meu Deus, eu preciso que alguém levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Alguém está olhando dizendo, ih, profeta fraco, o povo não respondeu nada. Ih, profeta fraco, ninguém foi no culto dele. Ih, olha lá ela tentando e não está dando em nada. E Deus dizendo, mas tem altar que vai ser reparado, fogo que vai descer, céu que vai abrir, e tudo isso só vai acontecer porque quando os homens dão silêncio para um profeta meu, quem abre a boca para responder sou eu. Diga comigo, Deus só respondeu Elias porque as pessoas não responderam. Deus só respondeu Elias porque as pessoas não responderam. Você quer a resposta de quem? Eu quero das pessoas. Então vai ficar sem a resposta de Deus. Porque Deus simplesmente não aceita que sua voz se embarace a voz de ninguém. Então onde homens respondem, Deus não responde. Pergunte por quê? Porque se homens responderem e Deus também, quando acontecer, você não saberá a quem agradecer. Então esse silêncio que tanto está te agoniando é uma oportunidade lindíssima para que no meio do silêncio Deus diga assim, bom, já que ninguém está falando nada, então agora eu falo. Já que ninguém está ajudando ele, então agora eu ajudo. Já que ninguém está socorrendo ele, então agora eu socorro. Já que ninguém está fazendo nada por ele, então agora eu vou fazer. Eu não vou disputar minha voz com a de ninguém. Mas já que não responderam e ele não parou, então agora quem faz sou eu, quem abre sou eu, quem resolve sou eu, quem libera sou eu. Glória a Deus! Remalamachandaraia. Elias olhou para as pessoas e fez uma coisa que eu vou desafiar você a fazer. É maravilhoso.
Ele olhou para elas e disse assim: cheguem-se a mim. Cheguem-se a mim. O que ele falou? O que ele falou? Você tem ideia do que é isso? Como é que estava o altar quebrado? Ia ser restaurado? Ia, mas ainda não tinha sido. Então Elias tem uma coerência muito grande. Ele não convida as pessoas para o altar. Por quê? Porque estava quebrado. Então ele convida as pessoas a ele. Por quê? Porque ele estava inteiro. Escute uma coisa, nem sempre você vai estar em ambientes onde os altares estão reparados. E nem sempre você vai ter capacidade de decidir sobre a reparação dos altares. Então, quando você estiver num lugar que o altar está quebrado e você não pode resolver, chame as pessoas a si próprio. Pastor, não entendi não. Vai entender agora, eu vim aqui para explicar mesmo, a minha vida é essa. Como é que as coisas estão lá na sua casa? Pastor, está uma confusão só. Você tem capacidade de resolver tudo que está errado na sua casa? Pastor, não tenho não. Depende de você? Depende não. Você pode tirar tudo de errado que está lá dentro, hoje ainda? Pastor, não posso não. Você pode botar tudo em ordem que está bagunçado lá? A decisão é sua? Pastor, não é não. Tudo bem. Então o que você vai fazer? Chega lá. No meio da coisa como está, olha para quem você puder. E faz com que essas pessoas tirem os olhos de tudo que está quebrado e coloquem os olhos em você. Porque crente que tem altar em si próprio, não importa o ambiente que ele está, ele converge as pessoas na direção. Eu estou sentindo Deus muito forte aqui. Pega a mão de alguém que está do teu lado, pega a mão dele e diga assim: eu estou sentindo que tem alguma coisa que se dependesse de você, você resolvia. Tem algum cenário que se você pudesse mudar, fala para ele, você mudava. Mas já que você não pode, acenda um fogo em você e chame todo mundo para ver você queimar. Quem está aí? Rolama. Aleluia! Aleluia! Elias disse: cheguem-se a mim, eu sou a referência de vocês. Pastor, mas isso não vai soar pretensioso? Vai! Ué, pastor, mas pastor, vão achar que eu sou vaidoso? Vão! E daí? Você vai fazer o quê? Vai deixar que outras pessoas se levantem como referências na sua família? Você vai deixar que o pedagogo, intelectualmente, espiritualmente, perturbado, que é o orientador educacional dos seus filhos, ele seja a referência da sua família? Então, ou você chama para você, campeão, ou alguém vai fazer isso no seu lugar. Ou você incendeia a tua vida e leva as pessoas a olharem para você, ou o primeiro exemplo de frieza que elas encontrarem será o modelo delas a ser reproduzido. Alguém ainda está por aí? Diga alguma coisa. Não é só uma questão de omissão. Se você não fizer, o espaço não vai ficar em branco. Alguém vai fazer. Se você não fizer, a professora do seu filho vai fazer. Se você não fizer, aquela sua prima, aquela sua tia, sem Deus, sem pai nem salvação, que ela é uma maravilha, ela é uma pessoa alegre, espirituosa, gente boa toda a vida, mas é uma treva. Ela faz um pudim, faz uma feijoada. Não estou falando da comida que ela faz, estou falando do espírito que acompanha ela. Na lama cheia. Então, se você não fizer isso, quem vai fazer é ela. As pessoas vão eleger uma referência. A pergunta é se vai ser você ou outro. Elias bateu no peito e disse: vocês vão olhar para mim. Tem profeta nesse monte. Cheguem-se a mim. Eu estou profetizando que você vai sair desse aviva cheio de autoridade.
Você não vai sair dessa viva cheio de vaidade, não. Você vai sair dessa vida cheio de autoridade. Escute, em algum momento, alguém tolo vai confundir autoridade com vaidade. Mas você e Deus sabem que não é vaidade, é autoridade. Escute uma coisa. Autoridade e vaidade são coisas muito parecidas dependendo do olho de quem vê. Autoridade e vaidade podem ser coisas muito parecidas e até se confundirem, dependendo do coração de quem vê. Então não se preocupe com isso não. Continue exercendo autoridade, mesmo que alguém confunda isso com vaidade. Você e Deus sabem que não é uma questão de vaidade, é uma questão de salvar a tua família. Então você vai matar no peito e vai dizer: cheguem-se a mim. Pastor, mas tem altar destruído perto de mim. Entra na frente do altar, tapa a visão dele. Ai, Jorebaia. Pastor, mas na casa eu sou o único crente. Entra, fecha, bloqueia a visão da decadência moral, da decadência espiritual. Quando aqueles amigos do seu marido forem lá na sua casa para introduzir o pensamento promíscuo deles, para influenciar seu filho, sua filha, com toda a sorte de mentalidade promíscua, caída, entra sutilmente, entra na frente, tapa a visão da corrupção, seja o bloqueio entre o olhar inocente do seu filho e a visão decadente de um mundo caído. Bata no peito e diga para os seus filhos: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui esta noite. Cheguem-se a mim. Cheguem-se a mim. Elias repara o altar e coloca no altar 12 pedras. Quantas pedras? 12. Muito fraco. Quantas pedras? 12. Aí ele diz assim, ó: bota 4 cântaros de água aí. O pessoal vem e joga 4 cântaros de água. Elias olha para 4 cântaros de água e diz assim: bota mais 4. Aí eles vão, trazem mais 4. Aí Elias olha e diz assim: bota mais 4. Não foram 12 de uma vez, foram 3 parcelas de 4. Quem não gosta de parcela deveria aprender com Elias. Fora de brincadeira, preste atenção. Não foram 12 cântaros despejados de uma vez. Foi uma ação progressiva. Diga comigo: progressiva. Diga ascendente. Começou com 4, pulou para 8 e fechou com 12. Avisa para o teu vizinho: só altar de Deus faz isso. Já viu aquele negócio do expectativa versus realidade? Então, normalmente as nossas relações com o mundo, com as coisas do mundo são assim: expectativa 12, realidade 4. Ou seja, você começa apresentando um tipo de ímpeto, um tipo de vontade, um tipo de entrega, mas no curso das coisas você vai desanimando, vai diminuindo. O altar de Deus é a única coisa no planeta que tem o poder de pegar o homem e fazer com que ele pegue seu projeto inicial e dobre, triplique. Diga para mim se quando a tua vida com Deus começou não foi assim. O teu plano era entregar 4, de 4 você pulou para 8, de 8 você já está em 12, porque só o altar de Deus desperta isso na gente, a vontade de progredir na entrega, aumentar na entrega. Pastor, não experimentei isso ainda. Pois vai experimentar. Você vai rever todos os seus planos para esse ano e vai redefini-los, mas não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Aleluia! Bota as 12 pedras aí. As 12 pedras já começam a encerrar, representam o povo. As 12 pedras representam quem?
Representam quem? Então tá bom, pastor. Porque se o povo está representado, está tudo resolvido. Não. Representação é uma coisa, presença é outra. Vai embora não, hein? Quando Elias colocou as pedras que representavam o povo, ele olhou para o povo e disse assim: chega para cá. Aí alguém pode ter dito: não, mas já tem uma pedra me representando. Elias disse: o que te representa não te substitui. Se você procurar, se bater na tua porta, se você ver na internet, se você ouvir no rádio, qualquer lugar ou altar que abre mão de você, desde que você mande uma coisa que te represente, corre. Isso não é altar de Deus. No altar de Deus, nunca o que representa uma pessoa vale mais do que ela. Pastor, eu não entendi. Eu percebi, mas eu vou logo assim. Vou. Como é que é aquela conversa? Você não precisa vir, manda a oferta, corre desse altar, hein? Como é que é aquela liderança lá? Não entendo, eu entendo a sua correria. Manda o dízimo, manda a sua oferta, eu mando a ceia na sua casa. Corre desse altar. Porque esse altar fraudulento, esse altar mentiroso, se um envelope de dízimo substitui você, corra desse lugar. Isso é um lugar de pilantra. Se a sua participação na campanha de construção de um templo X ou Y é mais importante do que você, integrado ao corpo de Cristo, dando glória a Deus, aleluia, fuja desse vagabundo. E eu digo isso com a liberdade de estar num altar que eu sei que seu dízimo aqui vale, sua oferta aqui vale, mas não vale mais do que você. Aleluia! Avisa para o seu vizinho, caso ele não saiba, diga: aqui, nada que te representa vale mais do que você. Você vale mais, você vale mais, você vale mais, você vale mais. O ofertante vale mais que a oferta, o dizimista vale mais que o dízimo. Você vale mais. Aleluia! Já tem 12 pedras. Mas eu quero não só as pedras que representam as pessoas, eu quero as pessoas também. 12 pedras, 12 cântaros de água. E agora Elias vai orar. E a oração de Elias é magnífica. Como é que é a oração de Elias? Responde-me, Senhor. Responde. É impossível você não fazer um link. Porque agora há pouco a Bíblia tinha dito assim: e o povo não lhe respondeu nada. Aí vem Elias agora, olha para o céu e diz: responde-me, Senhor. Como quem diz: o Senhor está vendo que eles não estão me respondendo. Responde-me, Senhor, responde-me. Daqui a pouco, meu irmão, desceu. Os pentecostais já chegaram ou só vão vir semana que vem? Chama o pessoal da banda aqui, porque sempre quando vem a banda, todo mundo acha que vai acabar. Então vou chamar. Não vai acabar mesmo. Chama o pessoal da banda aqui para me ajudar. Diga comigo: desceu. Horrível, vai de novo. Desceu. Fogo do Senhor. Aleluia. E o fogo do Senhor fez 4 coisas, mas eu vou falar só de 2 para encerrar. Primeira, o fogo do Senhor consumiu as pedras. Você já viu isso na sua vida? Nunca vi não. Quando o fogo de Deus bateu, quantas pedras tinham lá mesmo? Quantas pedras tinham lá? As pedras fizeram assim, ó. Diga comigo: fogo de Deus consumiu. Pastor, por que você está pedindo para eu repetir isso? Para você ver como é que a Bíblia é certeira quando diz que o Senhor é um fogo. Um instante. Porque a mesma Bíblia que diz que o Senhor é um fogo consumidor, também diz que Ele é. Também diz que Ele é. Não, olha para o seu vizinho com a cara de que não está entendendo e diz assim: eu só estou vendo o fogo consumidor. Pergunta para ele: cadê o amor? Quer ver o amor?
Quem quer ver o amor? Pastor, não tem amor. O senhor acabou de dizer agora que desceu fogo do céu e consumiu. Se consumiu, só tem o fogo consumidor. A única coisa sobre Deus que eu estou vendo nessa história bíblica aí, pastor, é que o fogo de Deus consome. Eu estou vendo e eu estou ficando já assim, ó. Não, tem um amor também. Quem quer ver o amor, diga amém. As pedras representavam quem? As pedras representavam quem? Vamos de novo. As pedras representavam quem? As pedras foram consumidas? E as pessoas? Olha o amor aí. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Teve algumas coisas na tua vida que foram consumidas, mas você está vivo. Olha o amor aí. Porque se Deus não consome nada, Ele nega seu próprio caráter. E a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tem coisa que tu perdeu, perdeu mesmo. Porque o caráter de Deus é consumir. O caráter de Deus é justiça. Pastor, então o senhor está pregando um Deus injusto. Não, tanto Ele é justo que Ele consumiu uma coisa ligada a você, mas te deixou vivinho aí para construir tudo de novo. Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: para de reclamar por algumas coisas que foram consumidas. Pare de reclamar por algumas portas que se fecharam. Deus estava trazendo o teu coração de volta. A parte boa é que se você está vivo, é porque Ele ainda acredita em você. Aleluia. Eu sei que você amargou um prejuízo esse ano, mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: eu precisava mexer com você. Eu precisava chamar a sua atenção. Se eu desse lugar a toda a minha justiça e ira, diz o Senhor, você não estaria hoje aqui. Mas eu olhei para você, olhei para algo que tinha ligação a você. Olhei para você, olhei para algo que tinha relação com você. E como eu sou muito coerente, não posso negar o meu caráter, eu preciso ser o fogo que consome e o amor que preserva. Então eu consumi uma coisa ligada a você, porque eu não posso negar o meu caráter. Você precisava aprender uma lição, mas manifestei o meu amor te preservando na beira do altar, porque eu acredito que você está doido para dizer de volta: só o Senhor. Ei, quem está me ouvindo? Vai ficando de pé do seu lugar e dizendo comigo: só o Senhor. Teu coração está de volta ao altar. O temor do Senhor está de volta ao teu coração. Seja afogueado por Deus, seja inflamado por Deus. Repita comigo: houve um tempo de silêncio, de falta de resposta. Agora avisa para o vizinho: compensar esse tempo é a especialidade de Deus. Pastor, me mostra. Mostra. Eu falei que ia falar duas coisas sobre o fogo. A primeira eu já falei, consumiu as pedras. A segunda,
lambeu a água. É um verbo estranho, lambeu. Mas o que ele sugere, o que ele comunica? Que o fogo bateu, fez assim, ó. Não é que o fogo fez a água desaparecer por um processo, não. O fogo fez a água evaporar. Só que foi assim. Você já viu um processo desse? Algum de vocês, quem fez café hoje aqui? Quem fez? Aleluia. Quem fez café? Quem botou leiteira? Não precisa ser café. Quem botou água no fogo para ferver hoje, para fazer qualquer coisa? Arroz, café, quem botou? Assim que você ligou o fogo, a água sumiu? Sumiu? Para a água sumir, você tem que ligar o fogo. Ela tem que atingir 100 graus de temperatura. Quando ela atingir 100 graus, ela vai entrar em estado de ebulição. Vai começar a ferver. Só depois, gradativa e lentamente, ela vai começar a sumir, porque isso tudo é um processo da física. Só que Deus pegou o fogo dele, botou o processo da física no bolso e disse assim para quem quisesse: tudo na vida obedece a um processo. Às vezes é demorado, mas quando eu entro, eu acelero o que eu quiser e coloco na mão de quem eu quiser, na hora que eu quiser. Quem está aí, levante a mão, abra bem a sua boca, porque eu sinto inspiração de Deus para dizer: vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar. Quando o fogo de Deus tocou a água em frações, é ao contrário da hipérbole que a gente costuma usar, aqui é literal, frações de segundos. Quando o fogo bateu na água, ela elevou-se a 100 graus, ebuliu e sumiu. Assim, ó. Porque aquilo que para os homens é um processo que demanda tempo, chaleira e demora. Você e eu, a gente trabalha com chaleira. Você e eu, a gente trabalha com leiteira. Você e eu, a gente trabalha com fogo e com espera. Deus faz na hora que Ele quer. Levante a sua mão bem alto agora, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, mais alto, mais alto, mais alto, porque eu estou profetizando que todo o tempo que você acha que perdeu na falta das respostas será poderosamente compensado com uma aceleração extraordinária. Seja bem-vindo ao altar de Deus, aonde o fogo queima, aonde as brasas espalham, aonde os crentes são cheios. Abra a tua boca por alguns segundos e sinta o fogo do altar de Deus. Aí, diga: só o Senhor é Deus. Diga mais forte: só o Senhor é Deus. Diga mais forte: só o Senhor é Deus. Ainda mais forte, diga: só o Senhor é Deus. Mãos levantadas: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Na tua casa só Ele é Deus. Nos teus negócios só Ele é Deus. No teu ministério só o Senhor.